noite. Vamos aguardar um pouquinho, o nosso palestrante chegar, o pessoal se conectar. Sejam bem-vindos à nossa palestra desse domingo. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite para quem está chegando. Nosso palestrante já está aqui a postos, que eu já estou olhando ele na janelinha. Então, vamos aguardar um pouquinho, só o pessoal começar a entrar. Vamos lá, boa noite para quem está chegando. Boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite, Tony, Rose. Boa noite, Kátia, Alê, Andréia. Boa noite, pessoal. Vamos lembrar o seguinte: no nosso início, a gente dá uns recadinhos. Hoje é a minha primeira vez, então, se eu esquecer algum recadinho, depois vocês procurem na nossa página do SESC, @CE Suave Caminho, lá no Facebook. Nessa página a gente encontra todos os recados da casa. Mas, aqui pessoalmente, eu quero lembrar a vocês que a gente faz o atendimento fraterno virtual, por conta do período que estamos passando. Então, vocês podem procurar o atendimento pelo direct do Instagram, no @CE Suave Caminho, ou no Telegram, ou marcando agendamento pelo telefone 22 992 87 1997. Quero lembrar também o pessoal que queira comprar livros, enfim, tá faltando algum livro para estudo durante essa pandemia e tudo mais, que eu, que sou Renata, não me apresentei direito, trabalho na livraria e eu estou atendendo o pessoal toda terça e quinta, marcando horário entre 4 e 6 da tarde, para poder, quem quiser comprar livros, os anúncios dos livros que temos disponíveis, lógico que temos outros na livraria, mas os anúncios estão lá na página da SESC, que eu indiquei no início, no Facebook. Então, quem quiser, meu WhatsApp está lá, marca comigo o horário direitinho e eu vou lá atender vocês. Nosso palestrante de hoje já está aqui. Boa noite, Alan. Boa noite. Então, vamos pedir que você se apresente também para o pessoal. Acabei de me apresentar, para quem não me conhece, então você se apresenta também. Com certeza. Primeiramente, agradecer o convite da casa, agradecer o convite da Geisa para poder estar aqui. Eu sou da Casa Espírita Suave Caminho, fui aluno de todas essas pessoas que estão aí. Fui aluno do Tony, fui aluno da Gleice, está todo mundo aí tomando conta de mim. E agora eu faço desenvolvimento mediúnico com a tia Daisy, né? E estou aí hoje para mais um estudo, para que a gente possa fazer mais uma reflexão. Agradeço imensamente. Então, o Alan hoje vai apresentar para a gente o tema Amai os vossos inimigos. Um estudo que ele fez para apresentar, para compartilhar com a gente, e cada vez que a gente estuda mais, a gente sabe que vai entrando um pouquinho mais no consciente e no inconsciente da gente. Então, vamos aproveitar. Eu vou fazer a leitura da página inicial, a prece inicial, para o Alan poder começar, e aí eu deixo ele à vontade para poder conversar com vocês, tá bom?
Então vamos lá. A nossa página inicial de hoje é o item 31 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, mensagem do nosso irmão Emmanuel, que diz assim: com caridade. Todas as nossas coisas sejam feitas com caridade. Isso Paulo disse na primeira carta a Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão é distribuir reconforto e iniciar a execução, da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita de contribuir da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Boa mensagem para compor o nosso tema de hoje. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, Criador, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite de domingo, reunidos através deste canal, para mais uma noite de estudos e reflexões. Pedimos aos mentores, amigos da espiritualidade, aos mentores da nossa casa, que intuam o nosso irmão, para que ele possa expor de maneira clara, simples e de modo seguro tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele preparou para nos trazer nesta noite. Que nos abençoe a todos, que possam estar os irmãos espirituais ao nosso lado, nos auxiliando no entendimento das lições, das mensagens que nos serão trazidas através do nosso irmão Alain. Que estejamos unidos num mesmo propósito de aprender cada vez mais. Esteja conosco, Senhor Jesus, nesse momento em que estamos reunidos aqui na tua presença, com a graça do nosso Pai, e que assim seja. Graças a Deus. Alain, graças a Deus. Agora o tempo é teu, tá? Vou te Ok, deixar aí à vontade com o pessoal. ok, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que os mentores da Casa Espírita Suave Caminho possam participar desse estudo, nos auxiliando. Amai os vossos inimigos.
Essa é uma máxima do Cristo que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia, e que para nós é um ensinamento muito importante e um desafio muito grande, né, para todos nós que estamos aqui na Terra. A leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse trecho, nos faz ter profundas reflexões sobre as nossas relações com o outro, profundas reflexões, principalmente, com aqueles que são os nossos desafetos, aqueles que podem, de alguma forma, nos perseguir, aqueles que podem, de alguma forma, nos odiar, e aqueles que despertam em nós, muitas vezes, sentimentos negativos, sentimentos infelizes, por atos que, muitas das vezes, esses irmãos nos causaram, atos que podem ter sido somente nós os vitimizados, ou atos que nós talvez até tivemos alguma participação. Portanto, essa relação difícil, espinhosa, traz para a gente um desafio muito grande. Porque se sentimos isso, esses sentimentos negativos, pesados, e porque muitas vezes não temos a vontade de estar próximos desse irmão, não temos a vontade de conciliarmos com esse irmão, porque isso é tão natural em nós e porque Jesus manda amá-los. A leitura do Evangelho nos traz profundas reflexões sobre isso. Porque a leitura do Evangelho, ela não traz somente para nós conhecimentos cognitivos a respeito da doutrina e a respeito de Jesus. A leitura do Evangelho traz em nós energias que são ativadas em nós e que faz nos estar mais próximos de Deus, faz nos sentirmos realmente aquela centelha divina que é a base de sermos o seu filho. Porque se Deus é amor, se Deus é perdão, se Deus é misericórdia, nós temos, na verdade, no fundo do nosso coração, essa centelha também. E devemos buscar isso em nós. Devemos buscar realizar os mandamentos do Cristo, que veio explicar para nós aqui o que Deus nos deseja e que está na doutrina espírita, mais uma vez desvelado, mais uma vez discutido, para que nós possamos realmente compreender e implementar em nossa vida. Portanto, vamos ler aqui o trecho do capítulo Amai os vossos inimigos, para que daqui a gente possa ter algumas reflexões, algumas discussões sobre esse assunto. Diz lá, né, em Mateus capítulo 5, versículo de 43 a 48 e 20, está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Esse trecho, ele vem como origem da lei mosaica, porque Moisés, naquela época, precisava trazer um conjunto de mandamentos que se equalizasse ao nível de embrutecimento, ao nível de evolução do povo àquela época. Então, amar os vossos amigos e odiar os vossos inimigos foram as palavras, né? Ou talvez com outras palavras, mas passando esse entendimento para poder sintonizar essa lei à estreiteza mental do povo àquela época. Porém, Jesus, quando vem através dos seus ensinamentos e através do Evangelho, prossegue. Eu, Jesus, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, que na época os escribas e os fariseus eram os defensores da lei de Deus, eles se consideravam completamente puros, não se misturavam com o povo,
achavam que eles tinham uma justiça própria simplesmente por serem estudiosos da lei de Deus, né? Porém, Jesus nos fala que nossa justiça tem que ser maior que o senso de justiça dos escribas e dos fariseus. Sem isso, não entrareis no reino dos céus. Sem isso, nós não entraremos no reino dos céus. Portanto, Jesus traz aí um grande desafio para a gente: amar os vossos inimigos. Mas por que será que Jesus fala isso para a gente? Seria isso uma certa utopia cristã? O fato de termos que amar os nossos inimigos, mesmo muitas vezes sentindo sensações ruins ao estarmos perto deles? Será que aí haveria uma certa... Jesus estaria ensinando para a gente uma certa ética cristã para os fracos? Já que um inimigo que te calunia, que te odeia, que te faz mal, você amá-lo ou não fazer nada ou retribuir esse mal que ele te faz com o bem? Que isso? Mas isso seria algo que não seria digno do nosso orgulho? Mas o que na verdade nós devemos questionar é que esse idealismo do Cristo não tem nada de longe da prática real. Na verdade, amar os vossos inimigos, quando Jesus trouxe essa máxima para a gente, é justamente o orgulho, o egoísmo e a vaidade do toma lá da cá, do rebater, da vingança, do ódio se igualando ao ódio do inimigo que ele queria acabar. Porque se amarmos os nossos inimigos, o que ele quer dizer aqui, nós não entraremos no reino dos céus. Mas que amor é esse que eu tenho que ter pelos nossos inimigos? Mas o que é, de fato, entrar no reino dos céus? O que é essa salvação? É o que nós vamos tentar discutir hoje, aqui, através desse estudo, né? É... Então, nós podemos observar que o amor que Jesus nos manda praticar por um inimigo está dentro da lei de amor, de justiça e de caridade, aquela lei descrita para sermos o homem de bem. É uma lei só, a lei de amor, de justiça e de caridade. E é importante a gente lembrar que o evangelho, ele foi escrito para nós aqui na Terra, para nós que estamos vivendo aqui na Terra. Ele não foi escrito para os espíritos superiores. Então, tudo que está escrito no evangelho, nós somos capazes de alcançar, né? Ele foi escrito pelos espíritos superiores, mas não para os espíritos superiores. Foi escrito para nós. Então, não é algo tão utópico, não é algo tão distante da prática. E quando a gente pensa nessa prática, numa prática de amor que está inserida na lei mais importante, que é a lei do amor, de justiça e de caridade, o amor anda com a caridade, e que fora da caridade não há salvação, então nós entramos aí num fluxograma de entendimento de que se nós não amarmos o nosso próximo, e Jesus expande a ideia de próximo como o inimigo, ele entra também, ele entra nessa expansão do entendimento do próximo, né? Jesus traz isso para a gente. Então, nós precisamos praticar a lei de amor para com o nosso inimigo, porque sermos amorosos com os nossos inimigos, seremos caridosos, e sendo caridosos, entraremos no reino dos céus, teremos a salvação. E que salvação é essa? A salvação seria, por exemplo, entrar num plano espiritual maior? Pode ser. A salvação poderia, por exemplo, ser termos a paz em nosso coração, ou nos purificarmos em relação a Cristo, aproximarmos de nós energias bondosas, de cura, de calma, de paz interior, de amor. Sim, mesmo vivendo na Terra, sim, essa pode ser a salvação que Jesus está falando. Então, nós precisamos tentar entender as máximas do Cristo para poder aplicar em nossa vida, né? É, e é importante a gente lembrar, mais uma vez, que, assim como eu falei antes, nós somos filhos de Deus. Nós temos que pensar que nós somos uma parte dele, nós somos uma parte de amor, nós temos essa centelha divina em nós. Todos os nossos atos que nós fazemos em nossas vidas não podem agradar ao outro. Eu não posso fazer nada desejando o aplauso do outro, desejando o reconhecimento do outro. Eu não posso depositar a minha felicidade no outro. A minha felicidade, o reconhecimento que eu tenho que ter é o reconhecimento apenas
de Deus a partir do momento em que as minhas escolhas estão sintonizadas com os ensinamentos divinos, os ensinamentos de Jesus. Então, é importante também a gente pensar que muitas vezes o inimigo faz uma determinada injustiça com nós, faz alguma coisa ou fala alguma coisa que a gente não gosta, que a gente se sente magoado, ferido de alguma forma, mas nesse momento, às vezes, não falar nada, né? Uma vez que muitas vezes vem na nossa mente palavras ou pensamentos agressivos em relação a esse irmão, porque às vezes a gente não fala nada e às vezes um outro colega que está do nosso lado fala, mas você não falou nada, você não fez nada, você vai deixar quieto. Mas eu não estou aqui para poder, para poder receber o reconhecimento do outro que está do meu lado. Eu estou aqui para poder receber o reconhecimento de Deus, dos ensinamentos de Deus, do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus diz que eu preciso amar esse inimigo. Então, mais uma vez, a gente precisa pensar que amor é esse que eu preciso ter pelo meu inimigo. Um amor igual ao que eu tenho pelo meu amigo? Um amor igual ao que eu tenho por um ente familiar, por alguém que está do meu lado na caminhada? Um amor que eu tenho por um irmão? Não, não é esse amor que Jesus fala. O amor que nós temos que ter pelos nossos inimigos não é um amor repleto de ternura, como é dito aqui por Allan Kardec no Evangelho. Porque o amor que é repleto de ternura, ele é um amor que denota confiança. E eu não posso confiar plenamente no inimigo, porque eu não sei se ele vai ter a capacidade de amar a mim como eu estou tentando amá-lo. Então, isso pode ser perigoso, ele pode fazer algo contra mim. Tanto que estar ao lado desse inimigo pode ser penoso, porque eu posso ter medo do que ele pode fazer comigo, mas em algum momento eu preciso amá-lo no sentido de não tratá-lo mal, de não querer retribuir o mal que ele fez comigo com o mal. De muitas vezes, se eu não tenho palavras de amor para utilizar com ele, simplesmente eu ficar quieto, eu entrar em oração, eu querê-lo bem. Isso já é são importantes características desse amor ao inimigo que Jesus nos orienta. Mas aí você pergunta, eu faria o mesmo mal que ele, né? Um inimigo que eu perdoo, né? Eu não faria o que ele está fazendo comigo, né? E a gente tem que lembrar que muitas vezes quando um inimigo nos faz mal, o mal que ele está nos fazendo muitas vezes é baseado no medo que ele tem de algo que nós fizemos com ele, medo do que podemos ser para ele, é, uma certa insegurança daquele momento que você pode impor com a sua luz, com o seu brilho, com as suas palavras, ou às vezes ele não teve a mesma oportunidade que você teve. E a gente tem que lembrar que esse irmão, ele é imperfeito. E nós também somos imperfeitos, né? Então nós podemos, em algum momento, nós às vezes até podemos fazer com ele a mesma coisa que ele está fazendo conosco. Nós podemos até ser capazes de fazer o mesmo que ele está fazendo conosco, porque nós temos a mesma imperfeição. Nós estamos aqui num planeta, num mundo de provas e expiações. Nós não somos espíritos perfeitos. Estamos em constante processo de aprendizagem. Nós e o possível inimigo, o possível desafeto que esteja atrapalhando a nossa vida. Então, tudo aquilo que ele faz de errado pode ser uma característica da sua imperfeição. E nós não podemos dizer que nós nunca faremos aquele mal que ele esteja fazendo conosco. Isso pode ser possível em nós, né? Então nós temos que entender que, assim como ele é imperfeito, assim como ele pode fazer coisas erradas, eu também posso fazer coisas erradas, eu também posso errar, eu também posso, em algum momento, pensar o mal a alguém ou agir de um modo errado com esse alguém. Então, se eu estou factível, se é possível que eu tenha os mesmos erros que ele está tendo comigo, eu preciso pensar em deixar esse ódio de lado, pensar em perdoá-lo, deixar esse problema para lá, né? E tentar amá-lo assim como Deus o ama e assim como Deus lhe dá oportunidades, como nos dá oportunidades de melhoramento. Então, nós somos espíritos imperfeitos, em constante processo de aprendizado e de aperfeiçoamento.
E o que é importante a gente pensar é que, às vezes, o inimigo se aproxima de nós porque ou nós temos alguma responsabilidade por aquele ato negativo que ele está tendo conosco, aquele pensamento, aquele ato, principalmente, aquele ódio que ele está tendo conosco. Às vezes nós tivemos alguma participação nesse sentimento, nessa sensação ruim que ele tem para conosco. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. Então, às vezes, vale a pena a gente sentar, pensar, nos conectarmos com Deus, com espiritualidade e tentarmos entender por que será que esse irmão fez isso comigo, por que será que esse irmão faz isso comigo, o que eu posso ter feito para sentir esse sentimento ruim que eu tenho por ele, o que eu posso ter feito para ele ter esse sentimento ruim para comigo, né? Então, às vezes, nós temos, sim, alguma participação nessa relação de inimizade. E é importante a gente reconhecer esse possível erro, essa possível atitude equivocada que nós tivemos com esse irmão, para que nós possamos, primeiramente, nos perdoar, né? Entendendo que nós somos capazes de errar, porque nós somos imperfeitos, nós temos momentos de egoísmo e orgulho, que muitas vezes, sem querer, a gente pode ferir o outro. Então, nós primeiro precisamos nos perdoar, identificando o mal que nós fizemos a esse irmão e, posteriormente, pedir também o seu perdão, né? Tentar, de alguma forma, reconciliar com esse irmão, né? Mesmo que vocês não tenham uma afinidade muito grande, mesmo que vocês não fiquem próximos por muito tempo, ou que vocês não tenham aquele amor de ternura, de confiança que Kardec colocou, mas a importância de identificar o erro que você fez e pedir o perdão, mesmo que ele não te perdoe de volta, mas que você consiga pedir esse perdão, né? E reconhecer nesse irmão, para esse irmão, o ato errado que você fez com ele. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que muitas vezes esse inimigo ele pode trazer para nós defeitos, ele pode trazer para nós características negativas que muitas vezes um amor nosso, um amigo, um irmão, alguém de casa não nos mostraria. Porque muitas vezes até identifica em nós, mas por nos amar tanto, esse defeito ele é ocultado por esse amor em demasia, né? Mas quando você chega perto de alguém que você não conhece ou alguém que esteja ali próximo de você, você talvez possa externar essa sua dificuldade, externar esse seu defeito, e isso ser o motivo de uma inimizade. E você não conseguia antes ver que você tinha esse defeito. Então, muitas vezes um inimigo, um desafeto, que muitas vezes pode até estar dentro da sua própria casa, da sua família, ele pode te mostrar isso, né? Por meio de acusações, por meio de críticas a você, né? Que muitas vezes pode estar envolvida, sim, numa corrente de ódio, ele pode mostrar para você que você tem ali imperfeições, características negativas, que aquela inimizade está sendo útil para poder apontar a você essas características. Então, vale a pena, muitas vezes, essa reflexão de: será que o que ele fala de mim, será que o que ele acha de mim, será que o que ele escreve sobre mim é uma verdade? Será que realmente eu sou isso, né? Fazer essa autoanálise, fazer esse exercício do autoconhecimento, para que você consiga entender que sim, às vezes você foi um coautor daquela relação de inimizade. Nós espíritas, nós temos um entendimento sobre uma ótica ainda mais ampla, que se dá sobre a questão da inimizade, que ela não está só no presente, né? Essa relação de inimizade, ela pode ser fruto de uma relação desgastada do passado, de uma vida passada, né? De uma traição de uma vida anterior, de algo que você possa ter feito com esse irmão numa vida anterior, e que quando vocês se encontram aqui nessa nova existência, vocês podem sentir-se mal um ao outro, pode ter aquela energia que não bate muito bem, e por uma questão de expiação, esse irmão precisa é, ter uma relação com você um pouco mais difícil,
para que vocês possam espiar algo de errado que um pode ter feito com o outro no passado. Essa é uma preocupação também para nós espíritas, que nós devemos também considerar a partir do momento que nós temos um inimigo. Às vezes, aquele inimigo, ele é não só uma prova que nos faz mostrar os nossos defeitos, né, que nos dá golpes sobre o nosso amor próprio, né, que nos dá golpes sobre as nossas imperfeições, mas esse inimigo ele pode ser um algoz do passado que esteja agora no presente, de alguma forma vocês estejam espiando essa relação de sofrimento. E uma coisa importante também que nós espíritas precisamos prestar atenção é que nós temos, logicamente, nós temos que pensar no futuro, porque esse inimigo que nós estamos fazendo no presente, ele pode se tornar um obsessor no presente e no futuro. Muitas das vezes a gente pode criar uma relação de inimizade, uma relação de ódio de alguém pela gente ou de nós para com o outro, e esse sentimento de ódio, esse sentimento de agressão, essa energia ruim que ocorre por meio de algum fato, de algum ato, essa energia ela pode se carregar por meio das existências futuras e sermos obsessores. Eu posso obsediar esse irmão e esse irmão pode me obsediar, né? Se ele desencarnar, ele pode me obsediar nessa vida, ou ele pode me obsediar uma vez que eu esteja também desencarnado, ou se eu desencarnar, eu posso ter dificuldade de me libertar da matéria, porque eu estou ainda com um pensamento muito ligado, ainda com um rancor muito grande no meu peito. Então, nós temos, meus irmãos, que nos desfazer dessas emoções desgastadas de sofrimento, de rancor, de ódio, de mágoa, que em algum momento nós, na nossa vida, podemos ter construído por alguém, ou alguém pode ter construído isso conosco. Se eu estou vendo que eu fui um coautor daquela relação de inimizade, eu preciso identificar em mim possíveis problemas que possam existir em mim, que sejam focos dessa inimizade, para que eu possa chegar nesse irmão e para que eu possa me redimir diante desse irmão. Eu não estou pedindo a ele que eu seja, a partir daí para frente, um amigo de unha e carne, não. Mas uma vez que eu consiga identificar o meu erro, pedir o seu perdão e não mais vibrar ódio para esse irmão, vibrar paz, vibrar amor, vibrar o bem, e conseguir tirar esse rancor do meu peito, eu consigo me desfazer desses laços de ódio, eu consigo me desfazer desses laços de rancor, eu paro de me prejudicar e eu paro de prejudicar o meu irmão. Porque as relações de inimizade, elas geram pensamentos ruins. E pensamentos ruins geram vibrações ruins. E as vibrações, elas atingem o nosso corpo, elas atingem a nossa mente, elas atingem as nossas células, elas podem causar doenças em nós e no nosso irmão. E uma vez que eu vibro ódio para esse irmão, ou esse irmão vibra ódio para mim, essa energia, ela volta para mim. Se eu vibro ódio para com o outro, essa energia de ódio volta para mim e me faz mal. Se ele vibra o ódio para mim, com certeza essa energia de ódio vai, logicamente, bater em mim, mas também vai voltar para ele e vai fazer para ele o mal. O ódio nunca se combate com ódio. A agressão não se combate com agressão. A raiva não se combate com a raiva. A briga não se combate com a briga. Porque uma vez que eu esteja tentando combater o ódio com o outro ódio, eu nunca vou construir o bem, porque o bem não vai entrar em nenhum momento aí. Então, eu preciso, se o meu irmão não tem a iniciativa, eu preciso ter a iniciativa de cortar esse mal e de começar ali a ter uma relação de amor, de perdão, de liberdade de ressentimentos, de não ter mais ressentimentos, de não ter mais mágoa, de não ter mais rancor. Uma coisa também que a gente precisa pensar é que o nosso inimigo o ato negativo que ele nos fez não traduz ele por completo.
Muitas vezes ele nos faz algo de ruim por meio de um ato, por meio de uma fala, por meio de algo que nos escreve, né? Por uma relação desgastada no trabalho, em casa, na rua. Mas aquilo dali não traduz esse irmão por completo. Esse irmão, ele tem Deus no coração. Assim como nós também temos a centelha divina no nosso coração. Então nós temos que entender que ele não é esse ato ruim que ele fez você passar. Existe certamente algo de bom ali. E esse algo de bom precisa ser enaltecido. Esse algo de bom precisa ser colocado em prática. E esse algo de bom precisa ser enaltecido principalmente pelo inimigo, né? Por mim, que me coloco muitas vezes como inimigo, eu tenho que enaltecer o lado bom desse irmão, porque o enaltecimento do lado bom, o perdão para com as ofensas, o sentimento do bem para com esse irmão, a vontade de querer perdoar esse irmão, muitas vezes que a gente tem dificuldade, isso já é uma transformação dessa energia de vibração do ódio para uma energia de vibração do amor. Então nós precisamos sempre ter essa desculpa, nós precisamos sempre ter essa consciência dentro de nós. Nós precisamos transmutar a energia do ódio em energia de amor, e isso se dá por meio dos nossos pensamentos, por meio dos eflúvios mentais que nós estamos fazendo em relação a esse irmão. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que às vezes a gente não consegue perdoar esse irmão, por mais que nos esforcemos, nós ainda sentimos aquele rancor e aquela mágoa no nosso peito, e aí nós não podemos esquecer do recurso da prece. Se eu tenho dificuldade de tentar resolver essa inimizade dentro de mim, recorra a Deus, recorra a Jesus, recorra aos ensinamentos do Evangelho, recorra a uma página, recorra a uma leitura edificante, recorra a uma música edificante, recorra ao seu mentor, peça ajuda, porque certamente você será ajudado. Certamente isso vai te ajudar a transformar essa energia negativa em energia de amor para com esse irmão. Uma história que minha mãe me contou, né? Foi ela que me contou, na verdade, ela já ouviu essa história algumas vezes no meio espírita, em relação ao Chico Xavier, e que hoje ela me contou essa história, eu falei assim, eu tenho que falar essa história na palestra. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido, mas é a história do cachorrinho e do vizinho do Chico, né? Chico tinha um cachorro, o cachorro do Chico já havia, já estava um pouco mais velho, e ele não estava próximo de morrer, mas ele estava mais velho e ele estava desenvolvendo uma doença que era uma doença difícil de curar o cachorro. Em algum momento o cachorro ele ia desencarnar, né? Mas ele chegou a comentar com o vizinho, Chico chegou a comentar com o vizinho, e o vizinho, num dia que Chico Xavier não estava em casa, que ele estava no trabalho, o vizinho, pode ser que eu esteja errando alguma coisa da história, mas o cerne é esse, né? O vizinho foi lá e matou o cachorro do Chico, porque o vizinho entendia que o cachorro de Chico deveria morrer, porque ele já tinha uma doença, enfim, não ia durar tanto tempo. Então ele foi lá e acelerou o processo do desencarne do cachorro. Chico Xavier, quando chegou em casa e recebeu do próprio vizinho a informação de que ele havia feito esse favor para Chico, né, que era o favor de ter matado o cachorro, Chico Xavier ficou muito mal. E ele começou a sentir uma energia de raiva para com aquele vizinho. Meu Deus, mas era o meu cachorro, ele matou o meu cachorro, ele não podia ter feito isso com o meu cachorro. Então ele começou a construir dentro dele, né, através do seu pensamento, essa energia densa do ódio sobre o seu vizinho, que poderia, a partir daí, criar uma inimizade entre os dois. E aí Emmanuel vem, né, e ele fala para Emmanuel que estava se sentindo muito mal, estava sentindo com uma energia muito pesada,
que não estava se sentindo bem, porque o vizinho, afinal, matou o seu cachorro. E Emmanuel chega para ele e fala assim, dá um presente para ele. Aí ele fala, mas como é que eu vou dar um presente para ele? O presente, ele matou meu cachorro e eu vou dar um presente para ele? E aí o Emmanuel pergunta do que ele deseja. E Chico já tinha conversado com esse vizinho, que o vizinho gostaria muito de ganhar uma máquina de lavar. E ele falou assim, ele queria muito ganhar uma máquina de lavar. Emmanuel, compre a máquina e dê a ele. E Chico, meu Deus, mas como é que eu vou comprar uma máquina de lavar? É muito caro, meu salário não vai dar, eu vou ter que parcelar, enfim. Chico Xavier, ainda que um pouco contrariado, foi lá e obedeceu a recomendação de Emmanuel. Comprou a máquina de lavar e deu a máquina de lavar para o vizinho. Quando ele entregou a máquina de lavar para o vizinho, que ele tinha construído aquele sentimento negativo pela morte do cachorro, a alegria do vizinho de receber a máquina de lavar foi tão grande, a expansão de energia, de amor e de felicidade que o vizinho teve para com Chico ao ganhar a máquina de lavar foi tão grande que Chico recebeu essa energia em si e todo aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de raiva, de inimizade que Chico até o momento havia sentido pelo vizinho, pelo incidente do cachorro, se foi com o ato do presente. Ele até se esqueceu do cachorro e nunca mais ele conseguiu nutrir pelo vizinho esse sentimento de rancor pelo que aconteceu. Então, simplesmente o fato dele ter feito uma boa ação, e isso muitas vezes está nas nossas possibilidades, porque nós temos às vezes um inimigo no trabalho, nós temos às vezes um inimigo na nossa própria casa, nós temos às vezes um vizinho que é o nosso inimigo, né? Muitas vezes esse inimigo está tão próximo de nós, nós temos tantas oportunidades de agradá-lo, levar um cafezinho, né? Ajudá-lo em alguma tarefa, né? Não simplesmente não fazer o mal a esse vizinho. Muitas vezes a gente tem a oportunidade da tão ruim vingança, não fazer o mal, fazer algum agrado. E a própria energia de gratidão, né, desse suposto inimigo vai certamente tirar esse rancor e esse ódio do nosso peito. Então, é uma historinha que nos ensina muito em relação a essa inimizade. Então, nós temos que combater em nós o sentimento de rancor, nós temos que combater em nós o sentimento da mágoa, porque isso faz um mal diretamente a nós, né? E uma outra coisa que me ajudou muito no estudo de hoje foi ler um texto de Martin Luther King, que está na internet, você lança aí no Google, você consegue encontrar esse texto, sobre o tema Amai os vossos inimigos, de Martin Luther King. Martin Luther King foi um homem que sofreu muito, era um pastor, tinha a eloquência de pastor, tinha uma inteligência muito grande e era, de fato, um homem muito iluminado, que morreu cedo, mas que trouxe para nós aqui na Terra grandes ensinamentos. E Martin Luther King, nesse texto, ele faz antes toda uma discussão a respeito desse idealismo cristão, que é amar os vossos inimigos, versus a prática desse ensinamento, que na verdade nos leva à salvação, e que Jesus está certo, e que nós devemos seguir esses ensinamentos pelo Evangelho do Cristo. E Martin Luther King nos dá, primeiramente ele faz uma análise desse amor, quando ele pergunta, mas como é amar o inimigo? Que amor é esse que nós estamos falando? Ele buscou, por meio do grego, né, o entendimento de amor. Né? E o grego coloca lá que existem 3 tipos de amor. Né? O amor, que é o amor eros, que é aquele amor erótico, o amor do romance, né? O amor que existe de um casal, por exemplo. Existe o amor filia, que é o amor, por exemplo, de uma mãe para com o filho, o amor que nós nutrimos numa relação de amizade, o amor de um irmão para outro irmão, né? Que é fácil da gente manejar, isso é fácil, né? Porque nós já temos o amor do outro. Então, é difícil a gente ter ali por ele uma sensação negativa de inimizade que podemos ter por outro. Por isso ele fala, mas os gentios fazem os mesmos, os fariseus fazem o mesmo,
né? Então, entre aspas, é fácil amar aquele que está do nosso lado. Difícil é amar o inimigo, é amar aquele que te faz mal, aquele que te persegue, aquele que te odeia. E então, Martin Luther King coloca uma terceira classificação de amor proveniente do grego, que é o amor ágape. O amor ágape é um amor completamente diferente do amor eros, completamente diferente do amor filia. O amor ágape é o amor que vem de dentro e que provém da energia divina, que provém da energia de Deus. Um amor que se expande a partir do momento que eu amo o meu próximo, não porque ele é o meu próximo e porque Jesus mandou amar o próximo. Eu amo o meu próximo porque, assim como Deus me ama, Deus também ama esse próximo. Então, esse sentimento de amor é um sentimento de amor muito mais profundo, muito mais desmaterializado, muito mais fora, muitas vezes, dessa relação de amor egoísta que nós criamos para com o nosso companheiro, a nossa companheira, aquela pessoa que está na nossa casa, aquela pessoa que convive conosco. É um amor que não cobra, é um amor que simplesmente existe porque Deus ama esse indivíduo. Então, se Deus o ama e Deus me ama, e eu, como centelha divina e filho do Pai, eu não posso deixar de amá-lo. Então, o amor ágape é o amor, pela análise de Martin Luther King, utilizando o grego, que mais se aproxima do amor ao próximo e do amor ao inimigo. E uma coisa importante também que Martin Luther King coloca é que existem 3 coisas importantes para que possamos amar o próximo. Existem 3 estratégias importantes que ele coloca nesse texto. O primeiro é desenvolver e manter em nós a capacidade de perdoar. Sem o perdão, eu não consigo amar o meu inimigo. Eu preciso perdoá-lo. E esse perdão tem que ser um perdão que vem do meu coração. É um perdão que não existe retorno e é um perdão que não pode acontecer simplesmente porque eu quero satisfazer os olhos dos outros que estão do meu lado. É um perdão que vem do meu coração. É aquele perdão que não me faz simplesmente ter aquela posição de eu perdoo, mas eu não quero nunca mais ver essa pessoa porque ela me fez mal. Não, é o perdão que dilui a mágoa, dilui o sentimento de ódio e te deixa pronto para uma possível reconciliação. Porque às vezes eu perdoo de coração, mas aquele irmão, ele não está preparado para se reconciliar comigo, mas eu devo estar preparado para me reconciliar com ele, né? Então é desse perdão que Martin Luther King fala. E ele fala de desenvolver o perdão, que não é fácil, né? E manter essa capacidade de perdoar. Isso precisa ser um exercício da nossa vida. Uma outra estratégia que Martin Luther King coloca, também extremamente importante, é entender que a ofensa do inimigo não representa por completo. Eu já falei isso aqui, né? O ato que esse inimigo fez conosco não representa por completo. Um ato, uma palavra, não pode representar ele por completo. Ele não é só isso. Ele é mais do que isso. E assim como nós, ele também é um filho de Deus, ele também é imperfeito, ele também está em processo de aperfeiçoamento moral, de aperfeiçoamento espiritual. E uma outra estratégia que Martin Luther King coloca é que devemos ser capazes de perdoar, devemos ser capazes de entender que a ofensa não representa por completo e devemos ser capazes de converter esse amigo, esse inimigo em um amigo e não sobrepujá-lo, não humilhá-lo, não nos vingarmos, não queremos correr atrás desse sentimento de ódio que ele me fez sentir em nenhum momento. Não pode haver vingança. A vingança seria completamente avessa ao ensinamento do Cristo, porque a vingança ela é contra o amor, ela potencializa o ódio.
a vingança ela não resolve aquela relação de inimizade que existe. Se você tiver um inimigo e você quiser se vingar desse inimigo, você não vai ter essa a resolução desse problema. Você vai continuar sentindo ódio e rancor no seu peito. Então, Martin Luther King nos coloca que essas três estratégias que nós devemos ter em relação ao nosso inimigo. E finalizando, existem algumas passagens históricas da Bíblia que nós precisamos também, que eu vou colocar aqui também como exemplo, que nós devemos seguir, né? Que pode, como eu falei no início, ser uma utopia, mas e se for uma utopia, é um caminho a ser seguido, é um alvo, é uma meta, e a gente deve perseguir aquilo que nós consideramos o correto, né? Mesmo que nós não consigamos de início, mas nós devemos nos esforçar. É importante falar de Joana de Cusa. Joana de Cusa, uma das reencarnações de uma das existências de Joana de Ângeles, quando foi colocada na cruz para ser morta no fogo, já que era cristã, o soldado de Herodes lhe disse: e agora? Olha o que o seu Cristo faz lhe passar, vai morrer de forma covarde. E Joana de Cusa lhe diz: uma vez que depois afaga o filho que se encontra em extremo desespero, porque também vai morrer com ela, diz ao soldado: esse Cristo covarde que me faz morrer no fogo é o mesmo que me ensinou a lhe amar. Assim como Jesus também na cruz, antes de desencarnar, também fala que para que Deus perdoe aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Quando Jesus, por exemplo, está lá no Monte das Oliveiras e que ele vai ser condenado à crucificação e que Pedro saca uma espada e fere a orelha do soldado com espada, e Jesus pega a orelha e coloca a orelha novamente no local e cura o soldado, mesmo aquele soldado tendo como alvo Jesus, prender Jesus, Jesus fala: Pedro, guardai a espada, porque até anotei aqui para eu não esquecer, que aquele que matar pela espada morrerá. Porque nós seremos avaliados no plano espiritual e nessa vida também, à medida em que nós, do que nós fazemos com aqueles irmãos, com o nosso próximo. Isso inclui o inimigo. E quando a gente fala de vingança para com o inimigo, a gente lembrar que uma vez que Caim tenha sido o autor do desencarne de Abel, ele ouve imediatamente na sua mente: Caim, o que fizestes do teu irmão? E essa pergunta precisa ficar em nós nesse momento. O que nós estamos fazendo com aqueles que são nossos desafetos? Como nós estamos nos relacionando com esses irmãos? Que palavras estamos utilizando para com esses irmãos? Que pensamentos estamos vibrando quando pensamos nesses irmãos? O que estamos fazendo com nós, com a nossa encarnação, com a nossa existência, a partir do momento que entendemos que temos esses irmãos em nossa caminhada? Portanto, devemos nos reconciliar com o nosso adversário, perdoar infinitamente e amar o nosso inimigo como Jesus nos ensina a perdoar. E que Deus nos ajude a vencer esse grande desafio. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Alain. Espero que todos tenham aproveitado o estudo também, porque foi bastante instrutivo e muita coisa para se pensar, né? Essa questão de perdão dos inimigos ainda é um entrave que nós temos, não é verdade? E estamos estudando, buscando nos aperfeiçoar para poder conseguir fazer isso, né? Gostei muito dos seus apontamentos. Obrigado. Obrigada. E agora queria agradecer a todo mundo que está presente aqui, que nos deu
a atenção dessa noite